Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, vamos iniciar um cluster local utilizando o Minikube, aprender comandos básicos, interação com o cluster, desenvolver os manifestos que iremos aplicar e entender os conceitos básicos de Service, Deployment, Pod e Namespace. Vamos lá? Namespaces. Namespaces possibilitam um mecanismo de isolamento lógico dentro de um único cluster. Um grupo de objetos Kubernetes que correspondem a uma mesma aplicação ou ambiente, por exemplo, podem ser alocados no mesmo namespace que estão isolados um dos outros, mas podem se comunicar entre si. Pod. Os pods hospedam as aplicações containerizadas que queremos executar e são a menor unidade computacional de um cluster. Como vimos no vídeo anterior, podem ter um ou mais containers e possuem capacidade de armazenamento e rede. Deployment. Deployment é uma forma declarativa de controlar o número de réplicas de um pod através do replica set e o rollout ou rollback de uma versão da aplicação através do Deployment Controller. Service. Service é uma forma de expor as aplicações que estão sendo executadas a partir de um conjunto de pods. Dado que os pods são efêmeros, podem facilmente morrer e serem substituídos, é preciso garantir que haja um endpoint de acesso à aplicação que seja fixo e esteja disponível para encaminhar requisições para o novo pod. O service recebe requisições e, de acordo com o selector do service e labels dos pods, as encaminha para um dos pods que possa responder à requisição. O primeiro passo é instalarmos o Minikube para que consigamos ter nosso cluster local e assim realizar nossa prática de hoje. Acessando o navegador e buscando por Minikube Install, basta clicar no primeiro link para ser direcionado à página de instalação do Minikube. Já na página de documentação do Minikube, vá na primeira etapa, Installation, e selecione as opções que correspondem ao seu sistema operacional. No meu caso, a opção pré-selecionada Linux x8664 Stable Binary Download é a opção escolhida. Então, eu apenas copio os comandos de instalação dados na documentação e colo no terminal para realizar o download e instalação do Minikube. Agora que já instalamos o Minikube, podemos iniciar o cluster local. Basta executar o comando minikube start com a flag driver igual a docker para iniciar o processo de setup do cluster. Esse processo pode levar alguns minutos. Após a finalização, já é possível interagir com o cluster através do kubectl. Para validar, vamos listar todos os pods utilizando o comando kubectl getpods-a. Agora que já temos o cluster em operação, podemos iniciar nossa prática escrevendo os manifestos dos objetos que queremos aplicar no cluster. Iniciaremos com o namespace. Como vimos, o namespace é uma forma de criarmos um isolamento lógico e vamos criar um namespace que abrigará todos os recursos que criarmos nessa demonstração. Após aplicar o manifesto escrito no cluster, utilizando o comando de apply do kubectl, podemos listar todos os namespaces e validar que o namespace criado está presente no cluster. Criamos o namespace nginx-app, que já aparece na nossa lista, retornada pelo comando kubectl getNamespaces-a. Vamos agora escrever o manifesto para a criação de um pod que executará um container com a imagem do nginx. Notar que estamos passando a referência do namespace criado para este pod. Além disso, outros aspectos relevantes, além das definições da imagem e porta do container, são especificações de recursos que este pod é permitido consumir do total disponível pelo worker. O campo Resource Limits define o máximo de recursos, memória e CPU, que o pod está apto a requisitar. Já o campo Resource Requests define o quanto de recurso o pod irá solicitar assim que entrar em execução. Outros dois parâmetros importantes que devem ser levados em consideração são o Liveness Probe e o Readiness Probe, que tratam da saúde da aplicação e sua disponibilidade para receber requisições. Vamos aplicar o arquivo criado para iniciar a execução do pod.
Seguindo a mesma forma de validação, ao executar o comando kubectl getPods, passando a flag "-n" e o namespace criado, conseguimos visualizar o pod em execução. Com o pod rodando, é possível realizarmos um port forward e realizarmos requisições ao container diretamente via localhost. No exemplo, estamos realizando uma requisição para o caminho base do container do nginx e recebendo o retorno esperado. Vamos criar agora um deployment. A partir do deployment, conseguimos criar réplicas de um mesmo pod e atrelar labels para que estes pods sejam encontrados como pertencentes de um mesmo conjunto. Veremos que estas labels podem ser utilizadas pelo service para direcionar o tráfego corretamente para estes pods, através do selector, como vimos anteriormente. Todas as especificações inerentes ao container podem se manter as mesmas do pod criado anteriormente. Seguimos o mesmo padrão para aplicar e checar se o arquivo aplicado foi corretamente provisionado. Executando o comando kubectl getPod-a para listar todos os pods, é possível verificar que agora há 3 pods do nginx app, um referente ao primeiro pod aplicado e mais 2 referente a este último deployment com 2 réplicas. Para finalizar a demonstração deste vídeo, vamos criar o service. Como mencionado, o service vai usar o selector e labels para identificar quais pods ele deve encaminhar a requisição. Neste caso, estamos usando um service do tipo Cluster IP. Há outros 2 tipos de services que iremos cobrir posteriormente. Além das definições do tipo e selector, deve ser informado o mapeamento de portas para o tráfego que irá chegar. O campo port define a porta de entrada para o service e o target port define a porta em que o service vai encaminhar as requisições para o pod. No caso, a porta web HTTP foi definida no nosso arquivo de deployment como o nome da porta do container. Após finalizar o manifesto, podemos aplicar executando o comando que temos executado para todos os arquivos: kubectl apply -f e o nome do arquivo. Validando que o service foi criado corretamente, checamos que agora há um nginx service no cluster. Como foi mencionado, o service serve como direcionador de tráfego para um ou mais pods. Vamos então voltar a executar o comando de port forward para mapear a porta do service para uma porta local e obter acesso aos pods. Com isso, validamos o uso do service para a distribuição de tráfego. No vídeo de hoje, interagimos com o cluster de forma mais prática e trouxemos alguns outros conceitos introdutórios. Caso tenham ficado dúvidas, é só interagir conosco nos comentários. Até mais!